E aí, galera, vamos lá, né, para mais uma análise de uma proposta de redação aplicada no nosso terceiro simulado aberto do Grupo Educacional SEV. E nesta edição foi solicitada a produção de um texto dissertativo, argumentativo, aquele, claro, né, cobrado pelo Enem, sobre a violência sexual contra a criança no Brasil. Olha só, galera, eu vou dar agora para vocês algumas dicas sobre como produzir a sua redação. Dicas de elaboração de tese, de estratégias argumentativas, repertório e, claro, que não pode faltar, as propostas de intervenção. Então, fiquem ligadinhos aí. Olha só, nós temos aí uma imagem representando, né, a dificuldade que, muitas vezes, pais, professores, a comunidade, de um modo geral, tem para identificar se a criança é vítima de abuso sexual ou não. Observa-se uma criança aí do canto, triste, cabisbaixa, é apenas uma tristeza decorrente de bullying ou ela está sendo abusada sexualmente. Então, essa falta de informação acerca do assunto, isso dificulta um pouco, né, o combate à prática da pedofilia, o abuso sexual entre crianças no Brasil. Nós temos aqui a nossa proposta de redação. Então, galera, vocês já aprenderam que o primeiro passo para se dar bem numa redação para o Enem é você fazer a análise adequada da proposta de redação. E aqui no nosso slide nós temos as palavras que compõem o tema. E algumas delas estão destacadas. Nós temos o assunto em destaque, que é a violência sexual infantil, mas também nós temos outras palavras destacadas, que são a vulnerabilidade e da criança brasileira, né? Ou seja, a proposta da ação era sobre um texto dissertativo argumentativo a respeito da vulnerabilidade da criança brasileira frente à violência sexual. Então, vocês já aprenderam que o segundo passo após a análise da proposta de redação é você elaborar a tese. E eu trouxe para vocês uma sugestão de tese. Nós temos aqui um exemplo. Muitos são os fatores que contribuem para a vulnerabilidade, palavra-chave do tema, do infante. Infante, sim, a palavra infante é um sinônimo para a palavra criança. Então, muitos são os fatores que contribuem para a vulnerabilidade do infante, da criança brasileira, né, do infante brasileiro, mediante ao tema violência sexual. Entre eles, destacam-se a tese 1, íntima relação entre vítima e abusador, e tese 2, a falta de eficazes políticas pedagógicas para o combate. E aí vocês têm um exemplo de tese que poderão seguir. Lembre-se de que a tese 1, íntima relação entre vítima e abusador, deve ser elaborada, né, deve ser desenvolvida no desenvolvimento 1, e a tese 2, a falta de eficazes políticas pedagógicas para o combate, deverá ser apresentada, provada no desenvolvimento 2. Então, tese 1, desenvolvimento 1, tese 2, desenvolvimento 2. E aí, galera, eu trouxe para vocês aquilo que é imprescindível para o Enem, que é um repertório sociocultural produtivo. E aqui nós temos o exemplo da utilização da literatura, né, da poesia no seu texto. Olha como ficaria legal você começar a sua redação, ou então no desenvolvimento, você fazer menção a um trecho de um poema do Casimiro de Abreu. Um poema que é super conhecido, né? Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E aí, que tal trazer esses versos, ou pelo menos a referência a eles, para a sua redação? Veja como ficaria. O saudosismo da infância querida, relatado por Casimiro de Abreu, no poema Meus oito anos, deveria ser uma experiência vivenciada por todo ser humano. Veja que a literatura ela está aí presente como um repertório sociocultural produtivo. No entanto, dando uma ideia de oposição, o silêncio, a solidão e o medo são os únicos sentimentos experimentados por muitas crianças brasileiras que são abusadas sexualmente. E a partir daí, você compõe a sua tese. Então, aí nós temos um exemplo de repertório sociocultural produtivo voltado para a literatura. Mais uma vez, nós temos aqui a literatura, o livro Lolita, né, que é super conhecido, do escritor Vladimir Nabokov. E você pode fazer menção a essa literatura, tanto na introdução quanto no desenvolvimento.
O livro Lolita, de Vladimir Nabokov, narra a história de Humbert, um homem de meia idade que se sente atraído por Lolita, uma garota de 12 anos apenas. Apesar de ser uma obra fictícia, esse enredo, vejam que essa expressão está em verde, denotando assim a conexão, né, entre uma parte e outra. Então, apesar de ser uma obra fictícia, esse enredo denuncia a realidade silenciosa vivenciada por muitas crianças e pedófilos no Brasil, né? Então, esse livro ele também trata dessa relação de abuso sexual. Outra dica, gente, é filme. Filme, série, letra de música, você também poderá apresentar na sua redação. E aqui nós temos a dica do filme Preciosa. Olha como ficaria na sua redação. No filme Preciosa é narrada a história de uma jovem, 16 anos, que, desde a infância, né, correlacionada assim com o tema, é costumeiramente abusada sexualmente pelo pai. E aí, após essa menção, após esse repertório, você deverá apresentar, né, as demais informações, quer na introdução, quer no desenvolvimento. A sociologia, a filosofia, a antropologia, até mesmo a psicologia, ela cairia bem nesse texto, né? Para essa questão, para essa temática da violência sexual infantil. E eu trouxe para vocês um repertório sociocultural produtivo voltado para a sociologia. Veja como ficaria com o pensamento do Gilberto Freire. O sociólogo Gilberto Freire, ao afirmar que o ornamento da vida é a forma como o país trata suas crianças, comprova a necessidade de melhores políticas públicas relacionadas à proteção aos infantes brasileiros. E, a partir dessas informações, você poderá compor o desenvolvimento, você poderá compor a sua introdução. Aí também no slide nós já temos, né, na telinha de vocês, nós temos mais informações, outras estratégias argumentativas, relacionadas, por exemplo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA, gente, é um sistema de leis, de diretrizes, que foi aprovado no ano de 1990, desde então vigora no país. Então, mencionar o ECA para comprovar a sua tese, para comprovar, né, o seu ponto de vista, a necessidade de que ele seja mais bem respeitado no Brasil, é fundamental no combate à violência contra a criança. Vejamos aqui o artigo 5º do ECA, o que ele diz? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e também, claro, né, a violência, que tem tudo a ver com o tema proposto no nosso simulado aberto. Também é interessante que você mencione a pedofilia. Pedofilia é o nome que se dá para o desejo, a compulsão relacionada à criança. Não por ela ser apenas criança, mas sim por sua sexualidade. A pedofilia ela é uma doença, a pedofilia ela possui alguns tratamentos até controversos. Alguns acreditam que para diminuir a pedofilia seria necessário investir mais em castração química, né? Trata-se de uma questão bem polêmica, mas o Brasil já luta contra a pedofilia. E aí nós temos uma outra informação bacana que, se você quiser, poderá apresentar no seu texto. O Senado aprovou, não faz muito tempo, um projeto de lei que prevê pena de até 30 anos para ato sexual com criança, tá? Então, além da pedofilia, que tal você apresentar essa relação entre pedofilia e internet, né? Afinal, com o advento da internet, das redes sociais, a violência contra a criança, a psicológica e até mesmo o ato, né? Já que muitos pedófilos utilizam da grande rede, da internet, para marcar encontro com crianças e assim abusarem, né, fisicamente delas, abusarem sexualmente delas, é necessário que você, e seria interessante, né, que você também abordasse essa questão. Combate à pedofilia na internet. Aqui vocês têm um cartaz que é de uma ONG, né, de combate à pedofilia na internet, e esse cartaz ele mostra, né, como o pedófilo se comporta, como o seu filho ele pode agir no sentido, né, no intuito de combater, né, para não ser vítima desse ato tão cruel, tá bom? E a pena, né, a detenção para aqueles que divulgam, que compartilham vídeos, fotos de crianças, né, promovendo assim a sexualidade, né, precoce delas,
ou até mesmo o ato sexual, né, para com crianças é de 6 meses a 2 anos, além de pagamento de multa, tá legal? Aqui nós temos um cartaz, né, que mais uma vez traz informações e alguns dados sobre a violência contra a criança. Né, a violência sexual contra a criança, perguntas sem resposta revelam um buraco negro. 15,707 denúncias ao Disque 100 de violência sexual contra a criança, gente, somente no ano de 2016. E o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele também coleta esses dados. Só o SUS tem dados de todo o país. 57% das vítimas de violência sexual que chegam a hospitais têm de 0 a 14 anos. Né? Então, também, o Sistema Único de Saúde está contribuindo para lutar contra, né, esse ato atroz, hediondo contra a criança no Brasil. 13 mil foram atendidos somente no ano de 2016, segundo o último dado, né, divulgado pelo DataSUS, que é a instituição responsável pelos números, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil, ok? Bem, também nós temos combate, né? Nós temos, além do SUS, além da Polícia Federal, além também dos conselhos tutelares, né? De toda a justiça no Brasil que luta contra a violência sexual deflagrada a crianças, nós temos aqui um dia dedicado para isso, que é o dia 18 de maio. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. E aí nós temos o símbolo, né, do combate à violência contra a criança, que é a margarida. Tá legal? E mais uma vez, um cartaz que mostra, né, a necessidade de informar mais ainda a sociedade sobre como combater a violência sexual contra a criança, que é o Disque 100. Ok, galera, então, que não pode faltar, né, proposta de intervenção. Vamos lembrar aqui dos elementos que compõem a proposta? Bem, uma boa proposta não pode faltar quem vai fazer, o agente, ele vai fazer o quê, como será feita, né, essa ação, a finalidade e também um outro tópico que é o detalhamento. Lembre-se de que cada um deles vale 40 pontos. E aí eu trouxe para vocês alguns agentes que poderão compor as suas propostas de intervenção. Por exemplo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é responsável, né, maior pelo cuidado para com a criança, o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente autônomo, né, não jurisdicional, quase não sai a palavra, né, que é encarregado pelo cumprimento, é carregado pela fiscalização, né, pela ação no combate à violência contra a criança. Também a Polícia Federal, algumas ONGs, a exemplo da ONG Safernet, e, é claro, as escolas, a família, a mídia, todos interligados, devem compor, né, uma boa proposta de intervenção a respeito deste assunto. E aí, galera, eu trouxe para vocês também algumas ações que podem compor a sua proposta de intervenção. Vejamos. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos implementar políticas públicas de atenção básica à criança por meio da contratação a partir da promoção de concurso público de conselheiros tutelares. Então, o Ministério ele deve agir no sentido de ampliar políticas públicas de combate e, para isso, é necessário que ocorra, né, um concurso público para contratar o maior número de conselheiros tutelares, já que o número atual não atende à demanda. Outra dica é a atuação da Polícia Federal e também das ONGs. Polícia Federal deve, aliado a ONGs, a exemplo da Safernet, ampliar o número de agentes atuantes na internet, com o intuito de combater a ação de pedófilos que agem na grande rede de computadores. Daí a Polícia Federal já faz há algum tempo este trabalho. E a escola? A escola também é fundamental. E aí, galera, olha só, a super dica, sempre, quando vocês forem apresentar uma proposta sobre escola, alie a família. Então, vejamos, escola deve promover projetos pedagógicos
palestras com especialistas no assunto, distribuição de cartilhas, exibição de documentários e aí, olha só, com a participação da família. E a finalidade? A fim de ampliar o conhecimento da comunidade sobre formas de atuação pedófila, assim como de prevenção do assédio sexual contra a criança. E é isso aí, galera. Espero que essas informações ajudem a vocês a comporem uma boa redação, quem sabe até uma redação nota 1000 no Enem. Tchau, tchau, obrigada pela atenção e até o próximo.